desconstruir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos. E não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Nós estamos já no 3º domingo da Quaresma. E Quaresma é tempo de conversão, tempo de mudança. Por isso que eu gostaria de perguntar para vocês que estou aqui, mas para todo mundo que está nos acompanhando pela live, aqui em todo o Brasil: você já começou a Quaresma? Que pergunta, né? Claro que começamos a Quaresma, mas de que jeito? Isso é, a pergunta é a seguinte: Quaresma é tempo de penitência, tempo de conversão. E tudo isso significa um tempo de mudança. Você começou a mudar alguma coisa na sua vida? A gente colocou desde o 1º domingo da Quaresma uma proposta concreta. Isso é, cada um pudesse pensar, olhar para a sua vida e poder decidir o que eu quero mudar na minha vida para eu ter uma vida mais legal, uma vida mais de Deus. E por isso então que todo domingo, quando a gente se reúne pela Eucaristia, nós queremos acolher a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos orienta, nos ajuda nesse processo de mudança. Você veja que Deus nos fala pela Bíblia, mas Deus nos fala, acima de tudo, pela vida. E como a vida
muitas vezes ficou nebulosa, ficou escura. A gente não entende como é que Deus nos fala pela vida. É isso que nós temos a Bíblia. A Bíblia para nos ajudar a entender a palavra de Deus na vida. Por isso que nós queremos começar hoje pela leitura do livro da vida, para ver se a gente consegue entender algo que Deus quer nos falar pela vida. E amanhã, dia 8 de março, como foi lembrado aqui no comentário inicial, é o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher. Tem um caminhão passando aqui ao lado, fazendo o seu trabalho de vender, aí já tá passando. Tem uma máquina que está passando vendendo ova. Bom, vamos retomar a nossa reflexão. Deus nos fala através da vida. E amanhã nós queremos lembrar o Dia Internacional da Mulher. O que será que Deus nos fala? Qual é o convite que Ele nos dá de mudança, de conversão? Ouvindo Deus que nos fala através desse Dia Internacional da Mulher. Primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, só usando uma terminologia não própria. Deus é homem ou mulher? O que vocês acham? Deus é homem ou mulher? Ele é macho ou é fêmea? Aí a gente já nem sabe, porque lembra aquela noite, se Deus é menina ou menino, Ai. não perco meu... Então, aí a gente já não sabe, a gente, né? Não sabe. Ele é pai e mãe, né? É pai e mãe. É pai. Deus é pai e mãe. Infelizmente, né, a Bíblia é machista. Então, apresenta Deus só como pai. E por isso que está na nossa cabeça aquela ideia de um patriarcado. Isso é, tudo vem do homem. Tudo vem do homem, porque Deus é masculino. Né? Mas bem disse o Papa João Paulo I, ele que lembrou para nós essa verdade, que Deus é pai e mãe. Deus é pai e mãe. Homem e mulher. Macho e fêmea. Não existe um mais do que outro. Inclusive, vocês sabem muito bem, naquele episódio do livro do Gênesis, quando se conta a história da criação do homem e da mulher, diz, é claro que é uma pequena história, mas que contém umas grandes verdades. Diz que Deus fez o primeiro homem, Adão, um boneco de barro, soprou. Depois, como é que ele fez a mulher? Deu um sono a Adão, e da costela de Adão fez a mulher. Isso é extremamente significativo. Não diz que Deus fez a mulher do dedão de Adão, para a mulher ser pisada, dominada, não. Da costela, ela é companheira. Então vocês vejam que desde a origem da Bíblia, apesar de ter todo esse conteúdo machista, mas no fundo a grande verdade que Deus nos revela é que a mulher e o homem são companheiros. São companheiros. Na igualdade, nas suas diferenças próprias, específicas, claro. Mas na igualdade, homem e mulher. Não é um que é mais do que o outro. Um que domina o outro. Né?
Por isso que a primeira questão que se coloca para nós nessa quaresma, será que nós não podemos mudar alguma coisa? A gente não precisa se converter, começar a mudar a nossa cabeça com relação às mulheres. Como é que nós olhamos a mulher na sociedade? Como é que nós vemos esta realidade da mulher aqui no nosso Brasil? Por isso que você veja a quaresma, tem muito a ver com tudo isso, é conversão, é mudança. Numa sociedade extremamente machista como a nossa, esse machismo entra na nossa cabeça, seja na cabeça do homem que na cabeça da mulher também. Quantas vezes encontrei mulheres, elas dizem, não, a mulher tem que ficar por baixo, quem manda é o homem, nós temos que obedecer. Quantas vezes encontrei mulheres com essa mentalidade machista também? Por isso que todos nós temos que parar um pouco nesse terceiro domingo da quaresma, é começar um pouco a pensar se a gente não precisa mudar alguma coisa na nossa vida. Tem o texto da campanha da fraternidade, um texto fantástico, né? O texto base da campanha da fraternidade, que está sendo muito criticado por grupos conservadores da igreja, mas é um texto que traz muita luz, que é realmente fiel ao projeto de Jesus. Ele traz para nós umas reflexões que eu vou ler rapidamente para vocês, lembrando um pouco esse dia da mulher. Os dados nos mostram quem são as pessoas atingidas pelo sistema de violência. Há muita violência aqui no nosso Brasil. As mulheres, em especial as negras e indígenas, são impactadas em todas as dimensões da sua existência. Sofrem violência. Observar esta realidade evidencia a necessidade de se discutir as questões de gênero. Vocês ouvem falar muito desta ideologia do gênero, criticar. Não existe ideologia de gênero que tanto fica criticando. Isso não existe. O que existe é questões de gênero, não se limitando à igualdade entre os sexos, mas compreendendo que a libertação das mulheres da situação histórica de opressão passa pela discussão da propriedade privada, da divisão sexual do trabalho, da laicidade do Estado e da teologia, quando impõe um patriarcado como modelo divino de hierarquia social. Isso é, a própria teologia ou religião muitas vezes impõe um esquema de patriarcado, onde o homem, Deus é homem, Deus é masculino, tudo vem os homens que mandam. E você vê, inclusive, a própria realidade da igreja, né? Que manda seus homens. Que manda seus homens. Por que isso? Bom, continuando ainda o texto da campanha da fraternidade, outro grupo social que sofre as consequências da política estruturada na violência e na criação de inimigos é a população LGBTQI+. Quantas dessas pessoas são assassinadas? E lembra aqui muitas pessoas trans assassinadas. E a campanha da fraternidade nos lembra que nós devemos respeitar quem pensa diferente de nós. Às vezes, né, a opção sexual de cada um, isso é o problema de cada um. Nós devemos respeitar todos. Tem o lema da campanha da fraternidade que você lembra, Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez uma unidade. Não é que fez uma uniformidade. Ele fez uma unidade entre todos. Não interessa se de um jeito ou outro do outro jeito. O importante é sermos todos irmãos. E o tema é fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Isso que é importante. Termos este compromisso de amor.
Por isso que a Quaresma, ela nos convida a nos converter, a mudar a nossa mentalidade, a não impor aquilo que nós pensamos, a respeitar a todo mundo e sentir que todo mundo é pai e mãe de todos nós. E vocês ouviram este episódio no Evangelho de Jesus, que entra no templo, expulsa os vendilhões do templo, dizendo: não faça da minha casa uma casa de comércio. Não devemos pensar que Jesus está expulsando os camelô que estão lá no templo. Às vezes tem pessoa que diz assim: eu estive na Aparecida do Norte, quanto comércio, fizeram desse lugar um grande comércio. Mas não é esse tipo de comércio que Jesus condena. Quando nós lemos esse episódio que Jesus expulsa esses vendedores do templo, não estão esses coitados, esse povo trabalhador que quer ganhar algum dinheirinho vendendo, né, lá na Aparecida do Norte, vendendo outras igrejas e tudo mais. Aí eles estão lá lutando, né, para sobreviver, vendendo seus produtos. Jesus nunca falou contra esse povo pobre, trabalhador, mas contra um sistema de exploração. Que o templo tinha se tornado um instrumento de exploração dos pobres. Contra isso que Jesus pega e realmente expulsa os vendilhões do templo. Esse pessoal que transformou o templo numa casa de comércio, não na casa de Deus. A casa de Deus é uma casa de acolhida, de acolhimento. E assim Jesus quer dizer que o mundo é o nosso templo. E este mundo tem que ser uma casa de acolhimento, não uma casa de dinheiro. O dinheiro é importante, mas não é mais importante do que o ser humano, do que a pessoa. Dinheiro não é o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus de Jesus, que é pai e mãe de todo mundo. E quer, acima de tudo, valorizar a pessoa, o ser humano. Você vale muito mais do que qualquer dinheiro. Por isso que Jesus, expulsando os vendilhões do templo, quer expulsar esse tipo de dinheiro que se torna um Deus acima do ser humano. Por isso que Jesus manifesta o seu repúdio contra quem faz do templo um bando de negócios. Até o céu. Dou tanto dinheiro lá para a igreja, tanto do dízimo para eu ganhar o céu. Até isso está acontecendo. Contra essa mentalidade que Jesus se revolta. Contra quem faz do mundo um grande mercado, onde tudo se compra, tudo se vende, e até a própria mulher, como produto a ser vendido. E depois se dá a culpa da mulher porque faz isso ou faz aquilo. E não de quem explora e se aproveita da mulher. Vocês estão percebendo? Jesus quer fazer da igreja do mundo uma casa acolhedora, que não fecha as portas para ninguém, onde ninguém é excluído e discriminado. Onde ninguém é excluído e discriminado, seja na igreja, seja no templo, seja no mundo, que é o grande templo de Deus. Uma casa onde aprendemos a escutar o sofrimento dos mais vulneráveis, das mulheres sofridas, humilhadas, assassinadas. É isso que Deus nos fala hoje. Fala hoje através desse gesto de solidariedade, como esse que vocês viram agora, a Gil recebendo aqui na porta, recebendo um pacote de feijão, um pacote de arroz para a nossa casa dos pobres, que alguém parou aqui ao lado para entregar para nós. É isso que Deus quer. Um mundo de acolhida, de acolhimento, de solidariedade e não de exploração. Por isso que a campanha da fraternidade, ela torna presente para nós a palavra de Deus. E Quaresma é isso. Parar um pouco, refletir um pouco esta realidade da mulher, das mulheres aqui em nosso país. Que vê se através dessa palavra que Deus nos diz, se a gente não precisa se converter,
e mudar.